Shalom, queridos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma aula de mentoria sacerdotal. Hoje estaremos fazendo uma aula gravada devido às nossas viagens, mas eu vou deixar para você disponível aí, para vocês poderem estar levantando seus questionamentos. Pode estar nos perguntando nos grupos, ou se não, pode estar fazendo conosco aqui os seus comentários aqui pelo YouTube, que nós estaremos respondendo de acordo com as possibilidades. No entanto, nós levantamos esse tema agora, que é um tema que foi pedido pelos nossos amados na última mentoria, para que nós pudéssemos avançar. Apesar de nós já termos 2 vídeos aqui nas nossas playlists sobre a alma humana, nós decidimos fazer mais esse terceiro vídeo, que é um vídeo mais esclarecedor, mais dentro do formato de mentoria mesmo. E nós vamos fazer esse vídeo para deixar bastante esclarecido para você, nosso aluno, para você que está conosco, nos mentoreando, para que você possa trazer aí a mente, aflorar na sua mente, o que é a alma humana. E nós precisamos trazer esse entendimento. Eu já quero fazer um adendo aqui, fazer uma observação. Nós estamos levantando aqui uma discussão plenamente filosófica, nada muito teológico. Se você for para os seminários, 99,99% dos seminários vão discordar do que eu estou falando. Mas, no entanto, nós não estamos falando, e apesar de usarmos base bíblica, nós não estamos fazendo uma discussão teológica. Então não tem nada a ver com salvação. Se você quiser crer na triunidade humana, você pode continuar crendo. Eu só estou especificando aqui o que o Senhor trouxe para nós, que não é também algo que nasceu em nós, é um ensinamento já, na verdade, secular, que já tem existido, coexistido e tem avançado, assim como a triunidade, a dualidade também tem avançado. Então nós precisamos entender tanto uma quanto outra, e na verdade, quando eu vou estudar tanto a parte de libertação, quanto a parte de cura, quanto a parte sacerdotal, eu entendi que a dualidade ela se enquadra muito melhor nos princípios bíblicos do que a triunidade. Então, por isso que eu decidi, pastor Joelson, aceitar a dualidade como princípio de fé. E nós vamos entender o que é essa dualidade. Quando nós vamos estudar os nossos seminários, existe já um jargão, já a maioria dos seminários modernos, que fala o seguinte, que nós somos um espírito, que nós temos uma alma, que habitamos num corpo. Quando nós falamos isso, nós falamos da triunidade. Ou seja, existe um algo maior, que é o espírito, que veio de Deus, e esse algo maior, que é o espírito que veio de Deus, tem uma alma, que é a porção vivente, e tem o corpo, que é apenas a parte física. Porém, queridos, os dualistas, né, as pessoas que entendem que o dualismo é o melhor caminho para o entendimento da alma humana, entendem que o corpo é apenas formado de corpo e alma. E eu vou explicar para você, e é isso que eu vou tentar passar para você hoje. Por quê? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Em outras versões, alma vivente. E Deus, verdadeiramente, ele tomou um cuidado especial na criação do homem. Por isso, Deus, de uma maneira especial, ele fez com que o homem prefigurasse toda a existência. Então, no corpo humano, eu estou falando no corpo, não somente na alma, tanto no corpo quanto na alma, o homem ele é um microcosmos, ou seja, toda a nossa existência, desde os nossos órgãos mesmo, dedos, olhos, fígados, rins, nós apontamos para toda a existência do universo. Assim também, quanto na nossa alma, ela aponta para toda a existência do universo. Da mesma forma, Deus fez outras prefigurações que tanto apontavam para o homem quanto para o universo. Entendendo, amados, que cada célula do nosso corpo, cada parte do nosso tecido tem o seu poder espiritual. E cada uma delas pode se levar para que o nosso
mesmo o nosso corpo físico se eleva em espiritualidade a ponto de se tornar ponte e fonte de espiritualidade. Vamos dar exemplo de alguém aqui, Moisés. Moisés, ele foi um homem que transcendeu o aporte físico a ponto de viver 40 dias e 40 noites em uma outra dimensão espiritual, numa dimensão paralela, sem comer, sem beber. Muitos acreditam que Moisés estava verdadeiramente em uma outra dimensão e ali ele estava recebendo do Senhor a lei. Isso aí é uma outra discussão, nós falamos em outros vídeos sobre isso. E quando Moisés estava ali recebendo a lei do Senhor, Moisés, ele passou a ter uma configuração do seu corpo físico transformado, a ponto de quando ele desceu do monte, sua própria face, ou seja, a sua própria natureza física foi transformada também e passou a brilhar. Assim, o nosso corpo humano, ele é físico, mas também ele é altamente espiritual. O Senhor o formou do pó, mas o Senhor também o pensou a partir de uma estrutura física, mas de uma estrutura que se tornasse uma chave para ligar o físico ao espiritual. Tanto que, quando nós falamos da Torá, a Torá tem ela tem 613 mandamentos. Esses 613 mandamentos são análogos a partes do nosso corpo. Então, a própria Torá ela aponta para o corpo humano. Então, a Torá é uma analogia ao corpo humano, é algo paralelo ao corpo humano. Pense na Torá como algo espiritual. A Torá ela é algo que verdadeiramente aponta para o corpo humano, mas aponta para o Senhor. Então, o nosso corpo ele faz essa transição. Então, queridos, tanto o corpo quanto a alma, eles tendem a se elevar quando se apresentam ao Eterno. Tanto que, qual é o nosso caminho eterno que Paulo mesmo nos faz refletir quando nós estamos falando da eternidade? Que todos nós seremos transformados. A própria palavra fala que essa matéria, que o que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, tudo que é natural se revestirá do sobrenatural. E isso quer dizer que a nossa tendência é se elevar à espiritualidade não somente no espiritual, mas também no físico. E isso é importante, isso é uma chave para a gente nesse tempo. Porque nós temos que entender, amados, que nós estamos comparando o nosso corpo físico, muitas vezes a algo apenas que nos prende aqui na Terra. E na verdade nós temos que entender que o nosso corpo físico ele é um canal que vai nos ligar aos céus, ou seja, vai aliançar os níveis mais baixos aos níveis mais altos. Ele tem esse potencial. Quando a Torá refere-se ao corpo de Adão, ou seja, a estrutura física de Adão, antes da queda, o corpo de Adão era descrito pelo termo Kotnot Or, onde Or era escrito como Aleph, Vav e Resh. Esse termo Or traz o significado de luz. Já quando Adão cai, o seu corpo ele passa a ser transformado. E aí nós já vemos o termo para se referir ao corpo de Adão ser também transformado. E passa a ser Kotnot Or, a mesma vocalização. Porém, o Aleph é transmutado em Ain e passa a ser Ain, Vav e Resh, que traz já o sentido de naturalidade e se transforma em pele. Então, o pecado tem a capacidade de transformar tudo que era de Adão de luz em pele, em carnal, em natural. Então, quer dizer o seguinte: se o pecado tem capacidade de transformar o que é luz em pele, tudo que é luz em nós também tem a capacidade de transformar o que é pele em luz novamente. Por isso, nós temos a capacidade, queridos, de nos transformar em espiritualidade.
ou seja, elevar em espiritualidade. Porém, quando nós estudamos a triunidade humana, ou seja, corpo, alma e espírito, nós entendemos a alma como se fosse algo que apenas ficasse em competição entre a carne, ou seja, o ser carnal, e o espírito, que é o ser elevado. E ali a alma fosse cada vez como se fosse uma corda e um cabo de guerra, em que a partir do momento que o espírito é alimentado, a carne, ela passa, o ser carnal, ele perde e a alma passa a ir para o lado do espírito. E na verdade, queridos, a alma é um pouco mais do que isso, a gente tem que entender. Ah, pastor, mas a alma é o centro das emoções, é o centro da razão. Queridos, nós também temos emoção no espírito. Também temos emoção e razão no espírito. Pela minha razão, eu entendo que eu sou um corpo, que eu tenho uma alma. Isso é uma razão. Você não vê a alma. Se você fala isso para qualquer cientista cético, ele não acredita em alma. Ele acredita no cérebro. A razão dele não é uma razão espiritual, mas a minha razão espiritual, o meu espírito raciocina que eu tenho uma alma. E isso, queridos, é uma razão espiritual. Então eu também tenho razão no meu espírito. Então eu também tenho emoção no meu espírito. Eu me emociono no meu espírito. Eu sinto o Senhor, eu me constranjo. Então não é aquela emoção súbita. Então eu posso ter emoções naturais, tanto com emoções sobrenaturais no meu espírito. Isso de forma nenhuma difere da emoção física e da emoção espiritual. Não, são emoções. Por isso nós precisamos entender que a alma, ela é uma só. Mas pastor, então onde está o espírito nisso daí? Na verdade, eu vou fazer uma analogia aqui. Entenda a alma como se fosse o próprio corpo humano, em que a alma, ela é estabelecida em níveis, onde os níveis estão diferenciados com relação à sua ascensão. Ou seja, quanto mais espiritual eu sou, eu também posso ascender na minha alma, ou seja, eu posso ser mais voltado para o lado espiritual ou posso ser mais voltado para o lado natural. Muitas vezes alguns teólogos argumentam que, por exemplo, pessoas espiritualistas do lado das trevas, elas podem se aliar aos espíritos apenas através de seres espirituais da maldade. E, na verdade, não. A pessoa faz projeção astral por conta de demônios apenas, ou se não faz transmutações, faz apenas por demônios. Sim, ela faz alianças demoníacas, sim. Mas o seu espírito também é ativado. Muitas pessoas acham que a pessoa tem um espírito ativado apenas quando se converte a Cristo. E na verdade não é isso. Nós vemos principalmente pessoas relacionadas à espiritualidade do lado negativo, do lado das trevas, que são altamente ativadas no seu espírito. São muito espirituais. E elas alcançam altos níveis espirituais. E esses altos níveis espirituais são verdadeiros, mesmo sem Cristo. Mas eu vou falar como que elas alcançam esses níveis espirituais. A gente tem que entender como que isso acontece. Não acontece de um dia para a noite, nem acontece de uma forma aleatória. Tá certo? Então o que acontece? A gente tem que entender que os níveis da alma são só, tanto para os níveis das trevas, quanto para os níveis de luz. Porém, como que eu vou ascender que é diferente? E nós vamos entender, queridos, que todos os 5 níveis da nossa alma humana, todos os 5 níveis de alma do nossa alma humana no nível da luz, ele se assemelha aos 5 níveis do tetragrama, mas isso aí é outro estudo, tá? Que é Yud, Re, Vav, Re, são as 4 letras, mas são 4 letras do hebraico, porém elas são divididas em 5 níveis. E cada nível, ele se assemelha, ele divide esse tetragrama, ele dividido em 5 níveis, e cada nível está relacionado a um nível da nossa alma, tá certo? Vamos parar por aí, porque isso aí é outro estudo,
Isso aí a gente tem que avançar em outro momento. Quando Deus sopra o fôlego no homem, e nós vimos lá no início, ele sopra de si mesmo. Ele sopra a essência divina. Por isso que essa essência divina é dele, e ela vai voltar para ele. Tá certo? Porém, quando a Bíblia nos fala que o espírito do homem volta para Deus, ele está falando ali justamente do justo. Tá? Ele não está falando de todos os homens, ele está falando da essência do justo. Tá? Porque ela é de Deus e ela volta para Deus. Por isso ela não vai se separar dele. Ela está falando de uma essência eterna, porque saiu de Deus. Então nós precisamos entender isso para nós passarmos a entender aonde nós vamos estar estudando quando nós vamos falar dos níveis de alma. E quais são então os níveis de alma? Nós temos 5. O primeiro nível de alma é o Nefesh. O Nefesh é a alma residente. A gente fala que é o nível natural. É quando a pessoa nasce, ela já está no nível natural. Então, a maior parte dos homens que não desenvolve a sua espiritualidade, eu estou falando das duas formas, se não se converte a Cristo, ou não desenvolve sua naturalidade de uma forma, eles estão no Nefesh. Esse Nefesh vem dos termos Nafash, que é descansar, ou Nafish, que é crescer, e também descansar. Quando nós falamos do Nefesh, esse Nefesh, quando a gente compara um nível como se fosse o corpo humano, ele estaria apenas relacionado aos pés do homem, como se fosse apenas um nível mais baixo. Aí o que acontece? O homem pode nascer, crescer e morrer no Nefesh e nunca desenvolver sua espiritualidade. Sempre está nesse nível mais baixo. Porém, quando o homem ele deseja, e a maior parte dos homens, ele quer acessar um nível mais espiritual, porque é dele, é da sua natureza, e ele vai acessar um nível mais alto. E qual é esse nível mais alto? Esse nível é o nível do Ruach. O Ruach é o nível do espírito, que significa vento. Esse nível, queridos, é o nível que nós nos movimentamos quando nos convertemos. Nesse nível, nós podemos acessar todos os dons do Espírito, todos os dons ministeriais, tudo que vem de fonte espiritual. Nesse ponto é quando nós começamos a atuar em Deus. Porém, no reino das trevas, as pessoas também podem atuar no nível do Ruach. Elas podem ascender ao nível do Ruach e atuar no nível do Espírito, mas não através do Espírito Santo. E daqui a pouco nós vamos falar o que leva a pessoa lá. O terceiro nível é o nível do Neshama, que é o nível da alma divina. Esse nível também vem do termo Neshima, que é o nível respiração. Nesse nível, queridos, é o nível mais profundo de alma. É um nível de atuação mais profunda. É um nível quando a pessoa está num nível mais espiritual, muito mais pesado, muito mais forte, muito mais íntimo. Também é um nível de espírito. É um nível de maior atração, de maior intimidade. A comparação do nível do Ruach com o nível do Neshama, o nível do Ruach é como se você recebesse uma brisa. O nível do Neshama como o próprio Espírito soprasse em sua face. É essa a diferença. A intimidade é maior. Agora o quarto nível é o nome do Hayah. O Hayah é o próprio nível da essência viva. Ele vem de Rai, que é vida, ou Hayut, que é força vital. Nesse nível, querido, a alma humana se liga a toda a humanidade. Esse nível eu considero o maior nível de intercessão. Por isso que é uma questão muito filosófica.
Agora, no nível do Yehidá, que é o último nível, que é o nível da cabeça, a gente vai comparar assim, esse é o nível da unicidade, da essência única. Esse termo, ele vem de Erhat ou Ihut, que é unicidade ou união. Nesse ponto, querido, nós nos comparamos à essência única de Deus. Eu comparo isso aqui à essência adâmica. Ou seja, nós somos, aí nesse ponto, nós somos a manifestação de Adão. Nesse ponto, amados, é o ponto que nós mais nos comparamos com Deus. E nós somos essencialmente o reflexo do antigo Adão, em sua natureza original. Esses 5 níveis, eles estão disponíveis para nós hoje, acredite nisso. Mas eu posso acessá-los? Pode. Daqui a pouco eu vou falar como que nós vamos acessá-los. Nós temos que entender como nós podemos acessá-los. É fácil acessá-los? De maneira nenhuma. É muito difícil acessá-los. É fácil mantê-los? De maneira nenhuma. É muito difícil mantê-los. Mas eu quero fazer uma comparação que, como a gente fala que sempre existe uma analogia com a natureza humana, com relação também ao universo, outro ambiente que se análoga também à natureza humana e que se análoga também ao universo é o tabernáculo. Porque o tabernáculo ele é um microcosmos, que ele aponta para a existência de todo o universo e ele também aponta para a existência humana. Como nós falamos do tabernáculo, e você vai lembrar aqui da estrutura do tabernáculo, nós vamos mostrar aqui para você dessa estrutura, nós vamos aprender que o tabernáculo é formado por uma estrutura básica, onde existe um pátio, nesse pátio existe ali 2 estruturas, que é o altar do sacrifício e uma bacia para banho. Depois existe a estrutura do tabernáculo em si, onde tem 2 ambientes, onde o primeiro ambiente é o lugar santo, que nós temos ali a mesa dos pães, temos ali também a menorá de ouro e temos o altar do incenso, e depois nós temos o lugar santíssimo, separado por uma cortina, onde nós temos a Arca da Aliança. E nós vamos comparar esse tabernáculo aos níveis de alma. Como que funciona isso? Vamos lá então. O tabernáculo, ele tem 2 níveis extremos, o nível externo e o nível interno. Todo nível natural, ele se compara ao nível do pátio, ou seja, o nefesh, que é o nível mais básico da alma, do homem natural, onde a natureza humana se manifesta. Porém, ainda tem toda a potencialidade espiritual, ou seja, é totipotente. Pois mesmo a estrutura física humana foi feita para manifestar a glória de Deus. E isso está dentro do seu DNA. Pois o DNA, ele funciona como uma antena de comunicação que recebe e transmite vibrações que se comunicam em nível eterno. E isso nos leva aos níveis espirituais. Mas isso é outra matéria. No Nefesh, querido, é um nível natural. Então, quando nós estamos no Nefesh, esse nível é o nível do pátio. Porém, o que nos faz acessar os níveis espirituais que estão de dentro do tabernáculo são as estruturas que estão no pátio. A primeira estrutura é o altar, que é através do sacrifício da cruz. Eu não vou conseguir acessar legalmente, tá certo? Eu estou falando aqui dos níveis espirituais da luz. Eu não estou falando dos níveis espirituais da maldade. Os níveis espirituais a não ser pela cruz. E logo após eu percorrer a cruz, ou seja, eu trazer sobre mim o sangue do Cordeiro, trazer sobre mim o reconhecimento desse sacrifício tão poderoso,
eu vou fazer a lavagem para a purificação pela água do Espírito. Ou seja, o processo de purificação e o processo de santificação. Então, esses dois elementos que estão ali no pátio, eles que são tanto o altar do sacrifício, quanto a bacia, eles vão me fazer prosperar espiritualmente e vão me dar acesso à condição espiritual. Então, tudo que está dentro do tabernáculo é o nível já do Espírito. Enquanto eu estou no pátio, eu estou dentro dos níveis de naturalidade. Então, nós vamos ver que através da cruz, pelo sangue do Cordeiro, e através da ação do Espírito, através das suas águas, nós vamos adentrar aos níveis espirituais. João 3,5 fala, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no meu reino. O altar nos fala do poder do sacrifício de Cristo da cruz, onde nossa alma é habilitada a entrar ao nível do santo lugar. Então, enquanto o altar ele fala da cruz, a bacia nos fala da lavagem da água do Espírito. E isso vai nos capacitar a entrar no santo lugar, ou seja, a viver uma vida espiritual. Não adianta nós queremos viver uma vida espiritual sem cruz. Por isso não existe evangelho sem cruz. E não existe evangelho sem santificação. Esse é um ponto crucial mesmo, literalmente crucial, com relação à nossa preparação para que o Senhor tenha nos elevado, para que o Senhor tenha preparado para a sua igreja. Então esse é o primeiro nível. O nível do Nefesh, ele se manifesta no pátio, aonde nós passamos a nos encontrar com a cruz e com o processo de purificação que vai nos dar direito ao nível do Roar. Então a nossa alma se eleva. Nós não passamos a viver apenas, nós não despertamos o Espírito, mas nós acessamos, a nossa alma passa a viver em um nível maior. E aí, no nível do Ruar, queridos, esse segundo nível, nós já estamos dentro do nível do santo. No santo lugar, nós temos 3 móveis, que é a mesa dos pães, onde nós passamos a ser um com Cristo, a menorá, onde nós recebemos os 7 Espíritos de Deus, o fogo dos 7 Espíritos de Deus de Isaías 11, onde recebemos o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, e o altar do incenso, onde desfrutamos a verdadeira adoração. Nesse ponto, queridos, é quando nós começamos a viver no Espírito. Nesse ponto, nós podemos nos mover em todos os dons. Nós temos força para nos mover em todos os dons. Por isso que é tão difícil pessoas passarem desse ponto, porque muitas vezes nós temos dificuldade de ver pessoas que se enchem tanto a ponto de querer transbordar além disso. Nós temos que entender, amados, que o nível do Ruar é o nível que nós vamos crescer espiritualmente em Cristo. Nós vamos conhecer, nós vamos ser um com Cristo através da mesa. A mesa, o pão, o próprio Cristo ele compara isso com o seu corpo, ou seja, quem é o corpo de Cristo? A própria igreja. Nós vamos ser um com a igreja, nós vamos comungar, nós vamos trazer isso dentro do nosso DNA, vamos ter o DNA de igreja dentro de nós. Em outro tempo nós vamos falar o que é egrégora, como que nós temos essa comunhão espiritual com a igreja, mas hoje nós vamos parar por aqui um pouco, falar sobre essa comunhão de DNA, onde nós somos um, temos a mesma genética da igreja. Na menorá nós enchemos os 7 Espíritos de Deus e nós vamos prestar uma adoração
Aí nós vamos ver o que o próprio Yeshua fala para a mulher samaritana, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. É nesse lugar que nós vamos adorar, que nós vamos crescer, que nós vamos lutar espiritualmente, nível do Ruar. Nesse nível também, amados, nesse nível do Ruar, que nós vamos prestar a nossa adoração, porque nós vamos nos encher do Espírito. E depois nós vamos para a adoração, isso vai nos capacitar, porque a partir daí nós vamos passar para o outro lado do véu. Cristo já rasgou o véu. Quando Cristo rasgou o véu, Ele passa a nos dar permissão para que nós possamos já ter uma liberalidade para nós entrarmos no nível do Santo dos Santos. Então, no nível do Ruar, ele nos dá uma vida sobrenatural. Uma vida sobrenatural. O véu já não está ali. Então você já tem acesso ao Santíssimo Lugar. E no Santíssimo Lugar você vai entrar no Neshama. Sua alma vai alcançar o Neshama. E o que é o Neshama, pastor? O Neshama é na própria alma divina. Onde você vai alcançar, você vai circular dentro do Neshama, ou seja, onde Deus está. Então, esse nível espiritual de dom, de milagres, de maravilhas, isso já vai ser uma coisa tão natural para você que você vai viver nisso. Isso daí já não é uma coisa de esforço, não. O seu DNA já vai estar transformado, a sua vida vai estar cheia dos 7 Espíritos de Deus, você já vai ser um verdadeiro adorador. Sua alma vai adorar o Senhor, Espírito e Verdade, e você vai entrar naquele Neshama, e você vai se especializar naquele Neshama, você vai entrar de forma a qual você vai ver o sopro do Espírito em você. É uma coisa que nos faz, querido, ter uma vontade maior de buscar e buscar e buscar e buscar. Então isso já é um nível de naturalidade naquela essência que você já está vivendo aquilo. Você não está apenas buscando mais, você já está vivendo mais. Porque você já entrou na alma divina. Para aí, queridos, nós possamos entrar no nível do Raiá. Esse nível do Raiá, qual é o nível do Raiá, pastor? É o nível da arca. Por que o nível da arca, pastor? Porque a arca é dividida em 2 elementos. A arca em si e o propiciatório. Nós estamos falando no nível da arca. Por que o nível da arca? A arca era a caixa. E nesse nível da arca vai se manifestar os níveis ministeriais mais poderosos a quais Deus nos deu para estarmos manifestando aqui na terra. O apostólico, profético, ministerial, mestral, não são esses níveis. Esses aí são ministérios que são para a edificação da igreja. Mas o Senhor nos chamou para ser profetas, sacerdotes e reis. Porque na arca você tinha lá a lei, onde se manifesta o profético, o cajado de Arão, onde se manifesta o sacerdotal, e o maná, que fala da nossa humanidade, do nosso sustento, que se manifesta então a nossa realeza. O que Deus nos trouxe como reino humano aqui na terra. Então no Raiá, queridos, é onde Deus vai nos trazer esse sentido de governo, de reino sobre toda a terra. O Senhor vai nos trazer, vai nos conectar uns aos outros, para nós sermos profetas, sacerdotes e reis, uma comunidade, uma nação, mas não uma nação de fronteiras, mas uma nação santa de reis, profetas e sacerdotes em todo o mundo, que falam uma língua só, a língua do reino. Esse é o nível do Raiá.
E quando nós falamos do nível do Raiá, nós vamos então para o nível do Yeridá. No Yeridá, queridos, nós vamos experimentar uma essência única, onde se manifesta o adâmico, que é o nível do propiciatório, onde os querubins estão. E ali nós vamos ter em nós a manifestação da glória de Deus. Queridos, essa é a manifestação máxima que nós podemos ver. Por isso que a palavra nos fala, a natureza, os filhos, suspiram pela manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Essa é a verdade. Por isso, amados, nós precisamos entender que esses níveis de alma não são uma coisa figurativa, não são uma coisa que a gente aprende no seminário quadradinho ali, isso, x mais y é igual a z. Não, isso aqui, a alma está aqui. Isso aqui é do orgulho, não, a gente tem que romper isso, é possível você chegar do Nefesh, você chegar no Raiá, você chegar no Yeridá, é possível. É possível. Isso é espiritualmente possível, isso é espiritualmente, na verdade não é só possível, mas também Deus quer que nós cheguemos lá. Mas pastor, como que eu vou acender esse negócio aí? Como que eu vou chegar nesse negócio aí? Vamos lá. Eu estudei um bocado sobre isso e eu tenho procurado, e todas as vezes que eu só acho duas respostas para você chegar do seu Nefesh. Eu creio que todos que estão aqui já estão pelo menos no Ruach, estão pelo menos no Espírito. Alguns em níveis maiores, alguns em níveis menores, mas todos estamos aqui no Espírito. Então você já acendeu. Glórias a Deus. Mas quem te leva não é você. Por isso que nós temos que ter cuidado, querido. Que todas as pessoas que chegam assim, não, vou ativar, a gente tem que ter muito cuidado com determinadas ativações dentro da igreja. Procure discernimento. Vamos ali para você ser ativado em determinada coisa. Cuidado, creia nisso. Eu não estou falando aqui que eu não creio em ativação e impartição. Eu creio piamente, já fui ativado, mas eu procuro as fontes que eu tenho certeza de pessoas que são fontes límpidas. Tá certo? Porque muitas pessoas, elas estão em engano, não que elas são mentirosas, não que elas são falsas, mas muitas pessoas estão em engano, estão pensando que estão ativando pessoas, mas estão fazendo problema, estão levando pessoas a problemas muito sérios. Entenderam? Então, cuidado. Cuidado com determinadas ativações que você tiver. Por quê? Como que eu posso sair do Neshama, sair do Nefesh e ir até o Ruach? Quem te levou até aí? Primeiro, quem te levou foi a cruz. Quem te deu acesso às coisas do Espírito foi o próprio Espírito. Paulo fala aos Coríntios 12, 4 a 7, fala assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ou seja, impulsionando. Quem te impulsiona, mas é o próprio Espírito. Se você chegou até o Ruach, quem te levou foi o Espírito. E é ele que vai te impulsionar mais e mais e mais e mais até você chegar até pontos maiores. De maneira nenhuma você vai conseguir alcançar espiritualmente níveis maiores sem ser pelo Espírito Santo. É ele que vai te impulsionar. O Espírito Santo é aquele que vai te habilitar. Então, para você chegar hoje do Ruach até o Yeridá, você só vai pelo Espírito. Nenhum homem, nenhum outro ser pode levar até lá sem ser o Espírito Santo. E, além do Espírito Santo, queridos, eu vi outro critério para se chegar até os níveis mais altos.
esforço. Aí é que muitas pessoas se complicam. Por quê? Porque muitas vezes, quando as pessoas chegam a um certo nível, às vezes até dentro do ruar mesmo, elas já se acham suficientes e autossuficientes. E por conta disso, elas já decaem. O ruar, o nefesh, são 1, 2, 3. Qual é a chave para você subir, para você ascender mais e mais, até chegar a níveis mais altos? Primeiro, o Espírito Santo. E segundo, esforço. Sem esforço, sem você romper as cadeias da sua carne, se você acessar a sua carne, se você acessar as portas que vão levar ao nível do Espírito, você não, do Espírito mais alto na sua alma, ao ruar, ao Neshama, você não vai conseguir alcançar. Você tem que se esforçar. Por isso que nos níveis das trevas, eles conseguem alcançar níveis altíssimos, porque eles são muito esforçados. Por isso que a palavra diz, o próprio Senhor fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles alcançam níveis altíssimos porque eles se esforçam muito. E aí eu não vou nem comentar aqui, porque são matérias de outras aulas. Mas por eles se esforçarem muito, eles alcançam níveis altíssimos. E você, quando vê histórias acontecendo de pessoas que chegaram a níveis altíssimos de feitiçaria, por exemplo, são pessoas que fizeram altos pactos. E essas pessoas, queridos, elas chegam a níveis altíssimos por muito esforço. Da mesma forma, nós chegamos pelo Espírito Santo, mas também através de muito esforço. Muito esforço. De maneira nenhuma você vai chegar aos níveis que o Senhor vai te colocar deitando na sua redinha e esperando o Espírito Santo te levar. O próprio Yeshua, ele pagou o preço caríssimo para que você recebesse essa palavra que está recebendo hoje. E para receber a salvação. Então, queridos, não é através de uma paz que excede todo entendimento, que te faz descansar o tempo todo, que você vai chegar aos níveis mais altos. Nós precisamos, 1, 2, 3, nós precisamos avançar, queridos. Nós precisamos crescer. E para nós crescermos, nós precisamos nos esforçar. Infelizmente, hoje, nós estamos a cada vez mais em gerações que procuram cada mais e mais facilidades. Com isso, nós estamos sendo destituídos de níveis mais altos de poder, de graça e de autoridade dentro da nossa espiritualidade. Quando nós vemos a história de homens do passado, mulheres do passado, que romperam estruturas, às vezes até convencionais mesmo, dessa estrutura espiritual, dessa estrutura sacerdotal que a gente conhece do dia a dia. Nós vemos que essas pessoas romperam porque elas se esforçaram, e se esforçaram muito. E é esse o nível que Deus, Senhor, quer que nós cheguemos. Mas existe também uma situação que faz a pessoa cair muito rápido. Por que nós não encontramos tantas pessoas hoje nos níveis mais altos? Por conta do orgulho. Provérbios 16, 18 fala assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O grande problema, amados, é que muitas vezes as pessoas chegam ao nível do ruar e elas começam a manifestar dons, começam a ter comunhão com o corpo, começam a manifestar dons, se enchem do Espírito de Deus, dos 7 Espíritos de Deus, se tornam adoradores, daqui a pouco se enche tanto de orgulho que daqui a pouco os dons permanecem. Mas tem muitas pessoas que já estão adorando a Deus no pátio. Tem muitas pessoas que estão manifestando milagres já no pátio, já não estão nem mais no santo, já fugiram do santo dos santos, mas estão no pátio. Por quê? Por conta do orgulho. Outros, quem sabe, já estão até fora do tabernáculo. Por conta do orgulho.
O orgulho é altamente destruidor. Nós temos a tendência muito terrível de buscar a autoexaltação. Então, amados, quando nós pensamos em idolatria, a maior idolatria é a nossa própria. Quando nós nos auto-idolatramos, e isso vai nos levar à queda. Às vezes, quando nós pensamos em ver Moisés com o rosto brilhando, quantos em Israel não pensaram em dobrar os joelhos e adorar a Moisés? Se Moisés não fosse um homem verdadeiramente de Deus, ele teria perdido não somente a terra prometida, mas teria perdido a sua própria existência. Mas Deus deu um entendimento a Moisés para que ele não se exaltasse sobre aquilo. E ele cobriu o seu rosto porque ele não queria ser divinizado. E nós queremos ser divinizados pelo mínimo que fazemos. Por isso, esse é o mal que nós temos que evitar. Deus quer te usar nessa nação, se Deus quer te usar nesse tempo, prepare-se. Muitas vezes Deus vai te esconder para te usar. E às vezes os nossos valores nos indicam que para nós sermos usados, nossos nomes têm que estar nos outdoors, nos cartazes. Nós devemos estar em cima dos palanques. E às vezes Deus quer te dar o oculto para que você possa ser usado. Então se prepare para subir, ascender sim, mas se ascender nos valores divinos. E aí, queridos, nada mais vai importar. Amém? Que Deus abençoe. Dê suas dúvidas. Em nome de Jesus, eu quero que você alcance níveis mais altos do Senhor. Eu quero que você voe, transforme gerações através do poder do Senhor. Senhor, em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu apresento os teus filhos que aqui estão conosco nesse dia. Que os teus filhos sejam tomados, Senhor, pelo teu poder, Senhor. Que seus filhos sejam aliados, Senhor, para receber a sua glória, receber a sua graça. E que sobre eles se manifeste, Senhor, a sua majestade, o seu poder e a sua autoridade. Senhor, que os teus filhos, Senhor, sejam tomados para não estar, Senhor, apenas no pátio, não estar apenas no nível do santo, mas para que na vida dos teus filhos se manifeste, Senhor, a unção de Adão nesse tempo. Que nessa geração se levante uma geração de verdadeiros filhos de Deus. E eles se manifestem, Senhor, a fim de curar essa terra. O Senhor vai manifestar o seu reino. E a tua glória, Senhor, vai se manifestar através dos seus filhos. E cada dia mais níveis mais altos no Senhor. E que sua glória se manifeste sobre todos eles, Senhor. Eu clamo e te peço, no nome de Jesus. Amém.